Califórnia. Só de ouvir esse nome, a mente já viaja para cenários de praias ensolaradas, mansões luxuosas, tecnologia de ponta e aquele ar de glamour de Hollywood, certo? Mas e se eu te dissesse que, bem no coração desse estado milionário, existe uma cidade onde a realidade está mais para um pesadelo? Um lado onde gangues dominam bairros inteiros, o tráfico de drogas rola solto, a prostituição se espalha pelas ruas e a crise dos sem-teto atingiu níveis assustadores. Andar por certas áreas virou um verdadeiro jogo de sobrevivência, onde carros abandonados e queimados dividem espaço com barracos improvisados sob viadutos. Relatos de moradores falam de assaltos a qualquer hora do dia, tiroteios que começam sem aviso e ruas que mais parecem zonas de guerra. As estatísticas confirmam o que os olhos já enxergam. Oakland não é mais a mesma. Achou exagero? Então se prepara, porque hoje o belo mundo te apresenta esse outro lado que não aparece nas propagandas de turismo. Bem-vindo ao lado oculto de Oakland. Número 1. A cidade. Oakland fica na Califórnia, ali do lado de São Francisco, separada apenas por uma ponte. Parece um bom lugar para viver, certo? Afinal, estamos na Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, e ainda por cima, falando de uma cidade famosa pela cultura vibrante, pela cena esportiva e por uma diversidade que se reflete na gastronomia, na arte de rua e nos eventos que acontecem por lá. A cidade abriga pontos icônicos, como o histórico Paramount Theater, com sua arquitetura Art Deco, e o Zoológico de Oakland, que impressiona pelo tamanho e variedade de espécies. Sem falar nas áreas badaladas, como Uptown e Jack London Square, onde não faltam bares, galerias, cervejarias artesanais e aquela energia descontraída que atrai turistas e locais. Agora, aqui vai um detalhe importante. Essa é a parte que todo mundo conhece e que as propagandas adoram vender. Mas basta sair um pouco dessa rota turística para perceber que Oakland tem outra face, e ela não é nada bonita. A cidade enfrenta uma crise econômica que parece não ter fim. Os cofres públicos vivem no vermelho e a corrupção já virou figurinha carimbada nos noticiários locais. Some a isso a escalada da violência, alimentada pelo tráfico de drogas e por gangues que dominam várias áreas. E temos um problema que foge do controle. Quem caminha por certos bairros pode até se sentir em um cenário de filme pós-apocalíptico. Ruas tomadas por acampamentos de sem-teto, pichações cobrindo fachadas inteiras, carros queimados abandonados e um clima de insegurança constante. E pensar que Oakland já foi referência na Califórnia. Já teve seus dias de glória, quando era um polo industrial poderoso e uma cidade com forte identidade política. Mas hoje, a realidade é outra. Aqui começa o nosso tour pelo lado invisível de Oakland, aquele que quase ninguém te mostra. Número 2. Raízes e o auge de Oakland. Antes de falar sobre os problemas atuais, é importante entender como Oakland chegou até esse ponto. A cidade teve um passado próspero e já foi considerada um dos motores industriais da Califórnia. No século XIX, cresceu rapidamente como um ponto estratégico para as ferrovias que cruzavam os Estados Unidos. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que a economia realmente explodiu, com a instalação de estaleiros e fábricas que empregavam milhares de trabalhadores. E esses trabalhadores vinham de todos os lugares. Muitos eram imigrantes ou afro-americanos que saíam do sul dos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Na época, Oakland era um verdadeiro polo de oportunidades e chegou a ser chamada de Industrial City. Só que esse cenário não durou para sempre. A partir das décadas de 60 e 70, a cidade começou a entrar em declínio. O fenômeno da desindustrialização, que atingiu várias metrópoles americanas, fez com que fábricas fechassem as portas e os empregos evaporassem. A desigualdade, antes mais contida, ficou escancarada. Foi nesse período que Oakland virou um palco central para movimentos sociais. O Partido dos Panteras Negras nasceu ali,
em meio às tensões raciais e protestos por direitos civis. Enquanto a cidade pulsava com uma energia política única, a pobreza crescia e o crime começava a tomar conta das ruas. Nos anos 80 e 90, a situação se agravou ainda mais com a epidemia do crack, que assolou várias comunidades urbanas nos Estados Unidos. Gangues se fortaleceram, a criminalidade disparou e muitos bairros ficaram marcados por altos índices de violência. Houve momentos de melhora ao longo dos anos, mas Oakland nunca conseguiu recuperar a glória de seus tempos industriais. Hoje, a cidade vive um contraste brutal. De um lado, bairros revitalizados, cafés badalados e eventos culturais. Do outro, áreas onde a criminalidade, o tráfico e a pobreza são realidades diárias. Quem chega a Oakland hoje vê uma cidade cheia de história e cultura, mas também cheia de cicatrizes, e elas estão cada vez mais difíceis de esconder. Número 3. Desigualdade. A Califórnia pode ostentar o título de estado mais rico dos Estados Unidos, com um PIB de quase 4 trilhões de dólares. Mas isso não significa que a riqueza seja distribuída de forma equilibrada. E Oakland é a prova viva de não desfrutar exatamente de uma fatia desse bolo. Enquanto alguns bairros possuem mansões, ruas arborizadas e um custo de vida altíssimo, outras áreas da cidade parecem mais com regiões pobres da América Latina ou da América Central do que com a Califórnia dos filmes de Hollywood. Lá, você encontra ruas esburacadas, casas deterioradas e um sistema público de ensino e saúde que mal consegue atender às necessidades básicas da população. E o problema não para por aí. A falta de oportunidades de emprego e a explosão dos preços dos imóveis na região da Baía de São Francisco colocam os moradores de Oakland em uma situação quase impossível. Ou pagam um aluguel absurdo ou acabam sem ter onde morar. Muitos trabalham em tempo integral e ainda assim não conseguem se manter na cidade. E para quem já vive na corda bamba, um pequeno imprevisto pode significar a perda do teto e a queda na espiral da pobreza urbana. Número 4. Custo de vida. Sabe aquela frase de vó que diz luxo para poucos, pesadelo para muitos? Pois bem, Oakland é a prova viva disso. Morar na Califórnia já é caro por natureza, mas em Oakland, a situação é ainda pior do que a média do estado. Para começar, o preço médio de uma casa ultrapassa $700 mil. E isso não significa luxo. Estamos falando de casas comuns, sem nada de extraordinário. Comprar ou alugar se tornou inviável para grande parte da classe trabalhadora. E os aluguéis? Um apartamento simples no centro pode custar cerca de $2.500 por mês, quase o dobro da média nacional. E claro, contas de luz, água e outras despesas básicas acompanham essa inflação imobiliária. Não por acaso, o número de sem-teto em Oakland cresceu cerca de 130% na última década, colocando a cidade entre as mais afetadas pela crise de moradia nos Estados Unidos. Para ter uma vida minimamente tranquila na cidade, seria necessário ganhar cerca de $40 por hora, mais do que o dobro do salário mínimo da Califórnia. Mas o mais revoltante é que esse custo de vida absurdo não se traduz em serviços públicos de qualidade. As ruas dos bairros mais pobres continuam cheias de buracos, a coleta de lixo falha frequentemente, e os abrigos para moradores de rua não conseguem dar conta da demanda. Para aqueles que não conseguem mais lidar com esse sufoco, a solução é deixar a Califórnia de vez, contribuindo para um êxodo populacional que vem sendo muito discutido nos últimos anos. E quem não consegue sair, acaba sendo engolido por esse sistema e vai parar nas ruas, como mostraremos a seguir. Número 5. A crise de sem-teto. Dirigir por Oakland pode parecer um cenário de filme distópico. Na região oeste da cidade, bairros inteiros foram tomados por acampamentos de sem-teto, e um dos exemplos mais extremos disso é o bairro Wood Street,
que em tradução livre é algo como Rua da Madeira, o que reflete bem o cenário por lá. O que antes era uma área industrial movimentada, hoje se transformou em um dos maiores acampamentos urbanos da Califórnia. Sob os viadutos, centenas de pessoas vivem em barracas improvisadas, trailers abandonados e estruturas precárias de madeira e lona. Quarteirões inteiros parecem ter sido tomados por verdadeiras favelas urbanas. Oficialmente, estima-se que mais de 5.000 pessoas vivam nessas condições, mas o número real pode ser muito maior, já que nem todo mundo entra nas estatísticas oficiais. O maior culpado dessa crise, como a gente acabou de dizer, é o custo de vida fora de controle. Como vocês bem viram, os preços dos aluguéis dispararam nos últimos anos, e mesmo quem tem emprego fixo pode acabar sem casa. O mais chocante é que não são apenas pessoas com vícios ou problemas de saúde mental. Há famílias inteiras, idosos e até trabalhadores que simplesmente não conseguem pagar um teto. Além de ser um problema social, essa crise afeta diretamente a saúde pública e a segurança da cidade. O acúmulo de lixo e entulho perto desses acampamentos favorece pragas de ratos, surtos de doenças e até incêndios acidentais. Moradores reclamam de furtos e violência, enquanto quem vive nas ruas relata agressões constantes e a total falta de assistência. Mas se engana quem pensa que o maior problema de Oakland é a pobreza visível. A violência tomou conta da cidade e o crime já faz parte do dia a dia. Número 6. Crimes. Outro fato que chama a atenção é a criminalidade. Em 2023, estatísticas mostraram crescimento de quase 40% nos casos de roubo em comparação ao ano anterior. E não são apenas estatísticas frias. Moradores relatam que, cada vez mais, veem assaltos à mão armada acontecendo em plena luz do dia com uma sensação de impunidade. Há até um apelido informal para certos tipos de arrombamento e furto: Ram and Rob, quando os ladrões aceleram um carro contra a entrada do estabelecimento para depois saquear o lugar inteiro. Parte desse caos está ligada à falta de efetivo policial. Oakland passou por cortes de orçamento, aposentadorias antecipadas de oficiais e polêmicas internas que resultaram na ausência de um chefe de polícia permanente. Tudo isso colabora para um tempo de resposta lento quando alguém liga para a polícia. Tem gente que diz esperar quase 1 hora para que eles cheguem, o que faz muitos comerciantes desistirem de registrar ocorrências ou até mesmo manter seus negócios abertos até tarde. Para piorar, esse clima de insegurança afasta clientes, turistas e potenciais investidores. Algumas grandes redes varejistas fecharam as portas por lá, temendo prejuízos ou até mesmo a integridade física de funcionários. O resultado é uma cidade onde bairros inteiros parecem abandonados, quase como cidades fantasma dentro de Oakland. Mas se você acha que a criminalidade de Oakland se resume a furtos e assaltos, espere até descobrir a realidade brutal lá, onde meninas e mulheres são exploradas sem que ninguém consiga impedir. Número 7. Prostituição. Quando se fala em exploração sexual e crimes ligados a essa indústria, a maioria das pessoas pensa em grandes metrópoles como Nova York ou Los Angeles. Mas a verdade é que Oakland vive uma realidade tão chocante quanto, talvez até pior. Bairros inteiros viraram vitrines de degradação. Em regiões como International Boulevard e San Antonio, a situação já não se esconde. É cena de filme policial, mas sem cortes, sem maquiagem, sem final feliz. Mulheres seminuas disputam espaço nas esquinas, à luz do dia, diante de escolas, mercados e pontos de ônibus. Para quem mora na área, não é incomum sair de casa e cruzar com cafetões rondando as calçadas, motoristas desacelerando para negociar e clientes circulando a qualquer hora. E não pense que esse é um problema restrito a algumas ruas. O impacto se espalha. Moradores relatam abordagens agressivas, tentativas de sequestro
e até crianças presenciando cenas que nenhuma criança deveria ver. A sensação? A de viver em uma cidade onde as leis já não valem para todos. Para muitas mulheres, vender o próprio corpo se tornou a única forma de pagar as contas. E, em alguns casos, a única alternativa que resta antes de ir parar nas ruas. Mas nem todas estão ali por conta própria. O recrutamento forçado e a coerção por parte de criminosos fazem parte dessa engrenagem cruel. As autoridades tentaram reagir. Em certas áreas, barreiras foram instaladas para impedir o acesso de carros, na tentativa de afastar o problema. O que aconteceu? As ruas bloqueadas simplesmente passaram o bastão para outras, ou seja, apenas o deslocamento da atividade, não uma solução. Só que o pior ainda está por vir. Se a exposição desse mercado já escancara a decadência da cidade, a epidemia das drogas só aprofunda esse buraco. A pergunta agora é: até onde Oakland vai afundar? Número 8. Crise de drogas. Para finalizar esse passeio pouco convencional, vamos falar sobre a crise das drogas. Se a criminalidade já era um problema sério, a crise das drogas adiciona um capítulo ainda mais sombrio à história de Oakland. O cenário não poderia ser pior. Ruas dominadas por substâncias ilícitas, viciados vagando sem rumo e um mercado clandestino que cresce sem freios. Em boa parte dos Estados Unidos, quando se fala em epidemia de drogas, a primeira coisa que vem à mente é o fentanil, a heroína ou o crack. Mas em Oakland, além desses, a metanfetamina se tornou uma das principais responsáveis pela devastação social. E a situação está longe de ser nova. Há anos a Califórnia enfrenta um aumento no consumo de opioides, drogas que, muitas vezes, começam como um simples analgésico receitado por um médico e acabam levando seus usuários a um vício incontrolável. Para muitos, a transição para substâncias mais pesadas, como heroína ou fentanil, acontece rápido. Quando percebem, já estão completamente dominados pela dependência. Os números mostram o tamanho do desastre. Em 2017, as mortes relacionadas ao uso de metanfetamina no condado de Alameda, onde Oakland fica, giravam em torno de 10. Já em 2022, esse número ultrapassou 160. O que aconteceu? A droga se tornou mais acessível, mais barata e, principalmente, mais letal. Agora, imagine esse problema somado à crise do sem-teto. Para muita gente que vive nas ruas, a metanfetamina virou uma ferramenta de sobrevivência. Mantém a pessoa acordada, evita que seja roubada ou agredida enquanto dorme ao relento. Mas o que começa como um mecanismo de defesa, logo se transforma em um ciclo vicioso que destrói qualquer chance de recuperação. E não é só o efeito da droga que assusta, é o impacto dela na criminalidade. Dependentes desesperados viram presas fáceis de traficantes e gangues que os recrutam para cometer pequenos crimes em troca de doses. O resultado? Mais furtos, mais assaltos, mais violência urbana. Para muitos, é inacreditável pensar que isso acontece na Califórnia, a terra do Vale do Silício, da inovação e da tecnologia. Mas essa é a realidade de uma cidade que viu sua decadência se acelerar e que, a cada ano, parece afundar ainda mais nesse cenário de colapso social. E por hoje, ficamos por aqui. E você? Ficou surpreso com o que descobriu sobre essa face oculta de Oakland? Já deixe seu comentário aí, porque quero muito saber sua opinião. Se curte explorar lugares pelo ângulo que ninguém mostra, continue acompanhando o belo mundo. Ainda tem muito assunto que o tour convencional não te conta. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.